queridos alunos, tudo bem com vocês? Dando sequência a nossos estudos sobre Constituição Brasileira e a organização do Estado e os seus três poderes, damos sequência aí ao assunto, falando hoje sobre o que é Congresso Nacional, né? Que você vê lá aquelas duas torres com aquelas conchas ao lado, uma virada para cima, outra virada para baixo, a virada uma virada para baixo e uma virada para cima, assim. Então, duas torres que, né, grandes salões, onde ali dentro se discute os principais projetos de poder, né, e pela chance, né, de valer os seus projetos. Então, ou seja, estaria aquela turma toda representantes do povo, não é isso? E ali dentro eles governam o país. Então, vamos falar um pouquinho sobre Congresso Nacional, que é o grande centro, né, de exercício do poder legislativo, né? Às vezes muito bem falado e muitas das vezes, ou a maioria das vezes, mal falado, tá bom? Mas é bacana hoje sabermos um pouco o que é Congresso Nacional, por que ele existe, qual é o custo dele, tá bom? Também as suas funções, tá bom, queridos? Bom, quando nós sabemos das coisas, né, nós ficamos críticos daí, começamos a participar mais. Como eu disse para vocês aí, né? A imagem do Congresso Nacional, tá vendo que eu falei? Essas duas torres aí, né? Onde tem grandes salões aí dentro, né? Aí dentro existe muita disputa pelo poder, né? Também. E nessa disputa pelo poder você tem a chance aí de pessoas valer os seus projetos, né? Os seus interesses e principalmente, né, governar o país, tá bom, queridos? Como falei para vocês, aí o Congresso Nacional é um grande centro, né, do poder legislativo, tá bom, queridos? Bom, e aí você tem aí o Congresso, que é o grande representante do poder legislativo, falei para vocês, você tem essas conchas aí convexas, né, uma virada para cima, não é isso? Essa virada para cima, ela representa aí a Câmara dos Deputados, a vontade do povo, né? E aquela que está ali voltada para baixo, né, ela representa a vontade do Estado, ou seja, lembrando que o Senado ele representa cada Estado da federação. E aí nesse Congresso Nacional, né, o objetivo é elaborar leis, aperfeiçoar essas leis, debater essas leis, aprovar essas leis, enfim, né? Depois passa para o Senado fazer uma revisão disso aí, fazer algumas mudanças, ela volta de novo para aprovação da Câmara dos Deputados e dali é enviada para o presidente da República, se vai fazer ou não aquilo uma lei, ele veta ou não, tá bom, queridos? Bom, muito bacana isso aí, tá bom, queridos? É sempre bom a gente discutir esses temas, que não é muito comum a gente trazer, discutir muito isso em sala de aula, né? A gente fala de tantos assuntos, mas pouco do Brasil, pouco da Constituição, tá bom, queridos? Então, o Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, é assim que a Constituição estabelece, tá bom? Dos municípios do Distrito Federal. São os poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo brasileiro, no âmbito federal, é exercido pelo Congresso Nacional. Bom, queridos, como falei para vocês, a República Federativa sendo formada pela União dos estados e do município, por exemplo, nos municípios, por exemplo, Guarulhos tem a sua Assembleia Legislativa, onde ela elege os vereadores. E cada cidade ela tem a sua Assembleia Legislativa e a população local dessas cidades elas votam para eleger os seus representantes chamados de vereadores, tá bom? E nos estados, tá bom? Por exemplo, o estado de São Paulo, você tem a Câmara Estadual, onde são os deputados estaduais. Então é muito bacana, por exemplo, quem mora em Guarulhos, votar em pessoas que moram em Guarulhos. Para quê? Para ele levar lá para a Câmara Estadual de São Paulo, né, as principais reivindicações aqui da nossa cidade. Enfim, e é bacana a gente aprender sobre isso, tá bom, queridos? Beleza pura? O poder legislativo brasileiro no âmbito federal é exercido pelo Congresso Nacional, composto por duas casas. É chamado isso de bicameral. O que seria isso? Você tem o Senado e a Câmara dos Deputados, eu vou explicar já para vocês, tá bom? Bom, o que faz cada poder, tá bom, queridos? Olha aí, ó. Depois você dá uma parada nesses slides, tá bom? O executivo, ele vai executar as leis que são criadas, tá bom? Quem exerce? Presidente, governadores, prefeitos, tá bom, queridos?
Ele que toma decisões sobre economia, investimentos, construções, escolas, tá bom? Agora, o legislativo, ele vota as leis em nome da população e fiscaliza o executivo, tá bom? Nacionalmente, senadores, deputados federais, e nos estados, deputados estaduais, tá bom? E nos municípios, vereadores. E somos nós que elegemos essa turma toda aí. O judiciário aplica as leis, decidindo os conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos dos estados. Os juízes, né, enfim, eles que fazem a fiscalização da lei, eles julgam se a pessoa está cumprindo ou não. Tá bom, queridos? E aí o bicameralismo que eu falei para vocês, o Brasil tem um sistema bicameral desde a época do Império, tá bom? Aliás, é uma tradição lá dos ingleses, os ingleses já são bicamerais, tá bom, queridos? No entanto, é na Constituição Federal de 1988 que está regulamentado o bicameralismo que conhecemos hoje. Então, o que seria isso? O Congresso Nacional é o órgão constitucional que exerce as funções legislativas do país, então ele está dividido em duas casas, tá bom? É daí que é a ideia de duas câmaras. Uma Câmara dos Deputados, tá bom? E outro dos senadores, tá bom? Uma Câmara. Lembra lá daquela fotinha que eu mandei para vocês aqui, ó, tá vendo? De um lado fica aqui os senadores e aqui os deputados. Então, são duas câmaras, tá bom? Onde eles vão exercer diversas formas legislativas diferentes, tá bom, queridos? Bom, vamos lá. Qual é a função dos deputados, né? Da Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados tem a função de representar os interesses da população. Ela é composta atualmente por 513 deputados federais de todos os estados, eleitos pelo sistema proporcional com mandato de 4 anos. O número de parlamentares eleitos em cada estado varia de acordo com o tamanho de sua população. Roraima, o menos populoso, é um dos estados que tem direito a eleger 8 deputados, o número mínimo permitido pela Constituição. Já São Paulo, por sua vez, tem o maior população do país, por isso elege 70 deputados. Então, cada estado tem um número, está relacionado à proporcionalidade do seu tamanho, do número de população, tá bom? Por São Paulo ser o maior estado e ter o maior número de população, enfim, tá bom, queridos? Ele está aí. Aliás, o critério é só a população, né? Nem pelo tamanho, senão seria o Pará, né, galera? Cá entre nós. Então, pelo número de população. Então, a população de São Paulo é a maior, então ela tem o direito de eleger o maior número de deputados para representar São Paulo lá na Câmara, tá bom, queridos? Então, em 4 anos, nós elegemos o que nós chamamos de deputado federal, aquele que vai atuar lá em Brasília, tá bom, queridos? O Senado Federal tem a competência de representar as demandas das unidades federativas, tá bom? Cada estado elege 3 senadores, tá bom? Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elegem 3 senadores pelo sistema majoritário para mandatos de 8 anos. Tá bom, queridos? Então, em 4 anos você tem eleição e eles vão vão ser senadores por 8 anos. Tá bom, queridos? Os senadores e deputados federais são eleitos pelo povo por meio do voto direto, secreto. E cabe a eles, entre outras tarefas, propor, analisar, discutir, votar e aprovar as leis que regem o dia a dia de todos os brasileiros. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo e o Senado são representantes dos estados, tá bom? E do Distrito Federal. Bom, galerinha, o Palácio do Congresso Nacional é um dos cartões postais de Brasília, que lá é a capital federal. Antes foi o Rio de Janeiro, tá bom? A primeira capital do Brasil foi Salvador, tá bom, queridos? Enfim, foi criado, inclusive, pelo Juscelino Kubitschek, foi um presidente muito bacana, presidente Bossa Nova, ele vai construir Brasília, tá bom, queridos? Ele se preocupou em criar uma capital do Brasil, ficasse mais no centrão, né? Enfim. E aí, antigamente era no Rio de Janeiro. O Palácio do Congresso Nacional é um dos cartões postais, porque é muito bonito, e está situado no extremo leste do eixo monumental. Ocupa um dos vértices do triângulo que delimita a Praça dos Três Poderes. Nos vértices da base do triângulo estão o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Palácio do Planalto, onde fica lá o presidente, tá bom? E o STF, onde ficam os ministros da Justiça. A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o plenário do Senado Federal. A cúpula maior, voltada para cima, abriga o plenário da Câmara dos Deputados. Porque a ideia, quando você coloca voltada para cima, eles querem dizer o seguinte, que aqueles deputados representam o povo. Então, o poder vem de baixo para cima, do povo, tá bom? Enfim, é por isso, tá? Então, foi propositalmente construído para isso. Quem vai fazer isso é o Oscar Niemeyer, vamos falar um pouquinho dele.
Atrás do edifício principal, entre as duas cúpulas, se encontram duas torres de 28 andares. Uma delas pertence à Câmara e a outra do Senado. Que legal, né? Então, esse aí é o Oscar Niemeyer, grande tricolor, tá bom? Torce pro Fluminense. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o palácio consiste em um edifício principal na horizontal que serve de plataforma para as cúpulas do Senado Federal e Câmara dos Deputados. Tá bom, queridos? Bom, já expliquei para vocês o que é uma Câmara, uma Câmara bicameral, né? É composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, cada estado, eu falei para vocês, São Paulo tem 70, né? São 513 deputados federais com mandato de 4 anos. O número de deputados é proporcional à população do estado ou do Distrito Federal, com o limite mínimo de 8. Então, nenhum estado pode mandar menos que 8, tá bom? Um número menor do que 8. E o máximo 70 deputados para cada um deles. Para o Senado, cada estado e Distrito Federal elege 3 senadores com mandato de 8 anos, renovados de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2/3. A composição do Senado é de 81 parlamentares. Então, o Congresso Nacional, anota aí, ele é composto por 513 deputados federais e 81 parlamentares, né? E o Senado, 81 senadores, tá bom, queridos? Tá bom? Qual é a função do... Eu falei para vocês aí do Congresso, tá bom, queridos? Ela vai fiscalizar, enfim, ela tem várias situações bacanas, tá bom? Olha, as casas legislativas, ou seja, as casas que fazem as leis, né? A gente está falando do Senado, da Câmara dos Deputados, dispõem ainda de outros mecanismos de fiscalização e controle, eles fazem isso, entre os quais podemos mencionar a possibilidade de convocar o ministro de Estado, por exemplo, caso de corrupção, o ministro toma uma atitude, cria uma lei lá, uma regra, então ele vai lá, ele é obrigado a ir lá na Câmara, na Casa do Povo, para explicar por que ele tomou aquelas medidas, quais são os projetos que estão fazendo. Então, é função dos deputados federais convocar esses ministros caso alguma coisa esteja em dúvida, cria polêmica. Tá bom, queridos? Sempre os ministros estão sendo convocados. Beleza? Órgão diretamente vinculado à presidência da República para prestar informações sobre o assunto previamente determinado. O encaminhamento de pedidos de informações a essas autoridades pelas mesas da Câmara e do Senado, a instalação de comissões parlamentares de inquérito, que é a famosa CPI, por exemplo, caso de corrupção. Então, eles montam lá um grupo de deputados que vão investigar se aquela conduta que o ministro tomou, um presidente, é correto ou incorreto, tá bom, queridos? É em conjunto ou separadamente para apuração do fato de determinado e por prazo certo. Então, a CPI, os políticos ficam bem assustados com essa coisa de CPI aí, né? Tá bom, queridos? Então, olha aí a atribuição do Congresso Nacional. São várias. Ó. Ele exerce atribuição legislativa, cria leis sobre todas as matérias, tá bom? Qualquer tema, tá bom? Também questões tributárias. Eles vão discutir sobre a arrecadação e distribuição de recursos públicos. Eles participam do planejamento das ações do governo por meio das leis, tá? Definem quais recursos públicos federais serão gastos em qualquer tipo de planejamento orçamentário. Então, eles se metem nessa questão orçamentária. Então, às vezes, a gente coloca muita culpa no presidente, mas nós deveríamos também cobrar mais a ação dos deputados, sabiam? E dos senadores também, porque eles que praticamente elaboram todas as ações, eles que fiscalizam, tá bom? Eles também participam, né, da organização do território nacional, eles participam também na criação de órgãos públicos, cargos e empregos públicos federais, tá bom? Tratam também de questões monetárias, enfim, tem várias funções um deputado e um senador, tá? O que faz um senador, né? Integrar as comissões do Senado, que podem ser temporárias ou permanentes. Esses são os ambientes da Casa Legislativa. Casa Legislativa, que a gente está falando, é a casa do povo, é a casa das leis, em que se discutem problemas específicos, como economia, agricultura, segurança, e onde há um debate mais profundo em torno de projetos de leis, emendas constitucionais. Por exemplo, eu preciso mudar a Constituição, alterar uma lei, torná-la mais acessível, mais moderna. Então, o senador participa disso. Portanto, para entender se o seu candidato a eleito está ou não cumprindo o que prometeu defender, o eleitor deve o quê? Ficar atento em quais comissões ele integra, como ele vota lá dentro, quais as questões são levantadas por ele. Tá bom, queridos? Então, essa é a função de um deputado federal. Olha aí, ó. Em primeiro lugar, ele representa o povo, não pode esquecer disso, tá bom, queridos? Então, ele participa de orçamento, ele aprova, ele discute leis,
enfim, ele fiscaliza o executivo também. Então, são os deputados federais, por exemplo, que aprovam o orçamento da União. Então, o orçamento, nós temos aí o presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse orçamento, o dinheiro que ele tem lá para governar, ela é aprovada pelos deputados federais. Tá bom, queridos? Que é uma lei editada todos os anos pelo Executivo, onde são listadas receitas e despesas do governo federal. Então, galerinha, nós também temos que cobrar muita ação dos deputados. Às vezes fica falando mal do presidente isso e aquilo, mas os deputados também têm sua força, né? Tá bom, queridos? Depois dessa aula de hoje, o que é o Congresso Nacional, né? Para que ele serve? O que é bicameralismo, né? O que é isso? Qual é o número de deputados federais que representam o Estado de São Paulo no Congresso Nacional? Qual é o nome, né, dos senadores que representam São Paulo? É só pesquisar. Você vai pesquisar e indicar o valor dos salários desses senadores e deputados federais. Quanto que eles ganham, né? Qual o custo disso para o Brasil? É papai e mamãe que pagam imposto. Então, essas pessoas aí estão ganhando de alguém, não é quem é que paga? Através dos nossos tributos. Quanto custa ao Brasil o funcionamento do Congresso Nacional? Porque são tantos cargos, tantas coisas que se gastam com o Congresso Nacional. Enfim, qual é o valor do Congresso Nacional? Isso é importante que o cidadão saiba, tá bom? Apresente o resultado de sua pesquisa aos seus responsáveis, tá? Você pode também falar aí com um adulto que esteja presente na sua casa, né? Um amigo do seu pai, um amigo da sua mãe, conversa com ele. Sempre tem gente que gosta de conversar sobre política, né? E aí você vai falar para ele, ó, eu fiz essa pesquisa aqui que o professor pediu, quanto é o salário de um senador, de um deputado federal, quanto custa um Congresso Nacional. Você vai apresentar esse número para eles, aí você vai perguntar para eles, vocês acham isso justo? O que vocês acham disso? Aí você vai criar... você conversa com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua tia, tá? E aí depois que você pegou aí bastante informações, né? Você colheu dados, né? De informações, você vai fazer um resumo, né? Mostrando qual é a impressão que eles tiveram sobre esses custos. Será que eles sabiam disso? Porque muita gente não sabe. É bacana a gente divulgar isso, aprender sobre isso, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá bom, queridos? Um abraço, beleza? E vamos que vamos, galera.